Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, em Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz assim: Naquele momento, Jesus respondeu e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste às criancinhas. Sim, Pai, pois assim foi agradável diante de ti. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho, senão o Pai. E nenhum homem conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então nós vemos que Deus, em sua infinita sabedoria, ele decretou determinadas coisas. E, sem dúvida, ele decretou não apenas a escolha de alguns para a salvação, como também a reprovação de outros, ou dos que não foram escolhidos para a salvação. E isso decorre do estudo e da leitura da palavra. A doutrina da reprovação, portanto, é o tema deste vídeo. A doutrina da reprovação é uma daquelas que os arminianos, tá, pessoal? Que eles se deleitam em discutir. Com frequência, selecionam essa doutrina e a focam como se fosse a única doutrina que os calvinistas ensinam. Quer dizer, o calvinismo compreendeu o verdadeiro evangelho e sistematizou de modo didático essas doutrinas bíblicas. E como Calvino foi o primeiro a fazer isso, então é chamado calvinismo, tá? Uma explicação que nem sei se precisa dar aqui, mas certo, é desse jeito. Então, eles pegam essa doutrina, os arminianos, e dizem que é aquilo que os calvinistas ensinam. Enquanto outras doutrinas, por exemplo, a respeito da soberania de Deus, do caráter meramente gratuito da eleição, da perseverança dos crentes, dos eleitos, etc., que tanta glória, na verdade, redundam para Deus, essas doutrinas são ignoradas. E com bem pouco ou sem qualquer comentário, eles ignoram. Aquele negócio, foca naquilo que você pode fazer para tentar distorcer a verdade. É isso que os hereges arminianos fazem. No Sínodo de Dort, por exemplo, esses arminianos eles insistiram em discutir primeiramente o tema da reprovação e levantaram sua voz de protesto quando o sínodo recusou se render à sua petição. E nós vemos que essa tática, pessoal, continua até hoje, tá? E até o presente momento, o momento atual em que vivemos, eles têm dado seguimento a essa mesma tática. Porque eles sabem, quando o sujeito não tem razão, ele começa a tergiversar. É muito fácil tergiversar essa doutrina para apresentá-la de maneira a suscitar preconceitos contra ela. Aí tem um cara aí, né, o Gargamel, que ele fica aí falando contra essa doutrina, atacando o calvinista, atacando os reformados. Está fazendo o joguinho aí dos jesuítas, tá? Inimigos do povo de Deus, inimigos da palavra de Deus. É mais fácil distorcer as doutrinas calvinistas
E uma vez que eles alegam tudo o que podem contra elas, eles prosseguem, arrazoando que já que não pode haver reprovação, tampouco pode haver eleição. A ênfase injusta e desproporcional que eles fazem sobre esta doutrina demonstra algo menos que uma despreconcebida e sincera busca da verdade. Porque eles não começam antes pelo lado positivo do sistema, daquilo que foi sistematizado como sendo calvinismo? Ou porque não respondem antes de maneira convincente ao grande volume de evidência bíblica, apresentada em favor do sistema calvinista? Não, eles vêm apenas com filosofias e ataques sem sentido, Mas ao contrário desses arminianos hereges, os calvinistas costumam produzir a primeira evidência em favor da doutrina da eleição e, em seguida, uma vez estabelecida tal doutrina, continuam a demonstrar que o que eles sustentam com respeito à reprovação se depreende de maneira lógica. Cabe deixar claro, entretanto, que isso não significa que a doutrina da reprovação dependa inteiramente da doutrina da eleição para ser provada, porque simplesmente acreditam que a doutrina da eleição pode ser provada diretamente através das Escrituras. Não obstante, afirmam que se o que mantém quanto à doutrina da eleição é correto, então o que sustentam quanto à reprovação necessariamente decorre da lógica. E como as Escrituras nos fornecem muito mais informação sobre o que Deus faz ao operar a fé e o arrependimento naqueles que Ele salva, naqueles que Ele escolheu para salvar, muito mais do que o que nos fornece sobre seu procedimento quanto aos que continuam impenitentes e incrédulos, o mais razoável é que, primeiramente, se proceda à investigação da doutrina da eleição e logo a seguir se considere a doutrina da reprovação. Mas, como falamos, esse não é o procedimento dos arminianos, O que demonstra a sua absoluta injustiça ao darem demasiada atenção à doutrina da reprovação. Sem dúvida, essa doutrina ela é desagradável, não é palatável. Aqueles que querem prescrutar os decretos de Deus e chegarem ao âmago daquilo que Ele decretou. Mas, apesar disso, os calvinistas não se recusam a discuti-la. Muito embora, devido ao seu caráter desagradável, não encontram satisfação espojando-se nelas. Nós, calvinistas, também entendemos que, no tocante a esses assuntos, os homens devem ter muito cuidado de não tentar serem mais sábios a respeito do tema além do que está escrito, como sucede com muitas pessoas, principalmente arminianos, quando se dão o direito de entrar em presunçosas especulações sobre temas demasiadamente sublimes para eles. Outra coisa, pessoal, é que nós não somos obrigados a explicar todos os detalhes destas doutrinas. Não se deve esquecer que não estamos sob a obrigação de apresentar o que as Escrituras ensinam com relação a estas doutrinas e de defendê-las das objeções contra as mesmas, tanto quanto nos seja possível. Jesus mesmo respondeu. Diz aqui, Jesus respondeu: Senhor do céu e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste às criancinhas. Pois assim foi agradável diante de ti. Sim, ó Pai, porque assim foi agradável, foi do teu agrado. Foi para nosso Senhor, essa fala dele, uma defesa suficientemente válida dos misteriosos intercâmbios de Deus com os homens. A única e suficiente resposta
que Paulo deu aos fúteis disputadores que tentavam penetrar demasiadamente a profundidade desses mistérios foi simplesmente que tais mistérios só podem ser resolvidos pela sabedoria e soberania divinas. Então, quando alguém diz, por que Deus culpa os ímpios então? Porque, já que ninguém pode resistir à vontade de Deus, porque Ele não converte a todos? Portanto, se Deus é o único que pode convertê-los, como se culparão aqueles que perecem? Já que é impossível resistir à vontade do Todo-Poderoso, não é? Eles falam isso. Mas então, o que devemos fazer? Nos conformar com a resposta que Paulo dá e que se encontra na palavra. Mas antes, ó homem, quem és tu para discutires com Deus? Eles são recalcitrantes com relação ao próprio Deus, à vontade divina, soberana. Quem és tu para discutires com Deus? E o apóstolo Paulo fundamentou a sua resposta na doutrina da absoluta soberania de Deus. Portanto, se ele deixou o assunto neste ponto, devemos nós também fazê-lo. Porque o homem, pessoal, não pode medir a justiça de Deus por seu próprio entendimento. E deveríamos ser suficientemente humildes e confessar que Deus é completamente justo, muito embora os propósitos de suas obras estejam velados aos nossos olhos. Portanto, se alguém crê que essa doutrina apresenta Deus como injusto, é porque essa pessoa ela não compreende a doutrina bíblica do pecado original, nem as terríveis consequências nas quais este se envolve, porque uma vez dissolvidas as dúvidas quanto à realidade do pecado, e falamos aqui do pecado original, como antecedente a todo e qualquer pecado atual, então se verá a condenação como justa e natural. Se a primeira lição for bem compreendida, a segunda não vai apresentar dificuldade alguma. Porque, sem dúvida, né, gente, é difícil compreender que muitas pessoas, daquelas que nos cercam, em alguns casos nossos amigos próximos e familiares, talvez sejam preordenados ao castigo eterno. E à medida que nos damos conta desse fato, nos inclinamos a sentir certa compaixão para com eles. Todavia, à luz da eternidade, essa compaixão para com os perdidos transparecerá como que equivocada e imerecida. Aqueles que se perdem finalmente serão vistos como que na realidade são, inimigos de Deus e de toda justiça e amantes do pecado, sem qualquer anseio pela salvação ou pela presença do Senhor. Podemos acrescentar ainda que, uma vez que Deus é perfeitamente justo, ninguém será condenado ao inferno, exceto aqueles que o mereçam. E quando virmos o verdadeiro caráter de tais pessoas, então nos sentiremos completamente satisfeitos com a maneira como Deus tem procedido. Cabe assinalar que os hereges arminianos eles não estão livres de dificuldades neste ponto, tá? Já que admitem que Deus conhece de antemão todas as coisas, eles então devem explicar porque então Deus cria os que sabe de antemão que viverão vidas pecaminosas, rejeitarão o Evangelho, morrerão impenitentes e sofrerão eternamente no inferno. A veracidade do caso é que os arminianos têm aqui um problema muito mais difícil que os calvinistas. Estes sustentam que aqueles a quem Deus cria, sabendo que se perderão, não foram eleitos, os quais, movidos por sua própria vontade, escolhem o pecado e por isso merecem um castigo. Deus manifesta a sua justiça enquanto os arminianos se veem obrigados a dizer que Deus, de forma deliberada, cria os que ele vê de antemão, que serão criaturas tão pobres e miseráveis, que, sem que sirvam a qualquer propósito, trariam sobre si destruição e passarão a eternidade no inferno.
apesar de que Deus deseja intensamente conduzi-los ao céu, deixando Deus num estado de perene angústia por vê-los sempre onde ele gostaria de não vê-los. Acaso tal esquema não apresenta um Deus como alguém que age neciamente ao trazer sobre si tal insatisfação e submeter algumas de suas criaturas a tanta miséria, quando pelo menos poderia se abster de criar tais pessoas ou criar os que ele viu de antemão que haveriam de se perder? Talvez haja alguns que, ao ouvirem falar desta doutrina da predestinação, pensem que são réprobos e se sintam inclinados a envolver-se cada vez mais no pecado, apresentando argumentos de que, não importa o que aconteça, serão condenados. Proceder dessa maneira equivale a chupar o veneno de uma flor doce ou lançar-se contra a rocha da eternidade. Ninguém tem o direito de se considerar réprobo nesta vida, portanto de viver sem qualquer esperança. A desobediência final, o único sinal infalível da reprovação, não pode ser conhecida, senão até o momento da morte. Nenhuma pessoa sem conversão sabe com absoluta certeza que Deus há de convertê-la e salvá-la, ainda quando esteja consciente de que tal mudança ainda não se concretizou. Portanto, ninguém tem o direito de se considerar definitivamente entre os não eleitos. Deus não nos revelou quem dentre os não crentes ainda se propõe regenerar e salvar. Se alguém sente que sua consciência o acusa, isso pode ser o próprio meio que Deus está usando para atraí-lo a si. Uma coisa é certa: Deus elegeu, Deus reprovou, mas esse conhecimento, se encontra na esfera divina. Se você tem um desejo em conhecer a palavra e conhecer a Cristo, isto é Deus já chamando você, meu irmão, para ter um relacionamento vivo com Ele e assim participar de sua glória na eternidade.